Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. E eu te convido, é claro, se você é novo por aqui, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição. Converse com Maria Padilha e pede que através dessa leitura ela traga uma mensagem que não somente possa ressoar para a tua vida, mas que tudo aquilo que for falado aqui, de fato, possa acontecer para você. Gente, eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, vou começar embaralhando o tarô. Enquanto isso, que eu dou aqui os recadinhos que eu preciso dar no início do vídeo, que eu te convido a me seguir nas redes sociais, traz as tuas intenções, a tua intuição e pede de fato que Maria Padilha converse com você através dessa leitura. Como eu sempre falo a todos, sou tarólogo há 13 anos e há poucos meses eu decidi criar esse canal aqui na internet. Hoje em dia, atualmente, eu moro na Alemanha e estou com o projeto de voltar a morar no Brasil. Então eu conto com vocês que deixem muitos likes, muitos hypes e comentários, porque se o meu canal crescer aqui no YouTube, com certeza eu vou poder trabalhar com ele e dessa forma, consequentemente, voltar a morar no Brasil. Eu tenho projetos bem bacanas, onde vou construir minha sala de atendimento, vou construir o estúdio de gravação e convido vocês também que me sigam pelas redes sociais para que possam acompanhar todo esse processo junto comigo, desde o momento que eu ainda estou vivendo aqui na Alemanha até mesmo o momento que eu vou chegar no Brasil, que eu vou começar a botar em prática todos os meus planos e objetivos. Então convido vocês me sigam pelas redes sociais, vão fortalecendo elas por lá. Todas se chamam Herdeiro da Magia e peço para vocês algo muito importante, turma. Fiquem atentos com o perfil falso. Se alguém entrar em contato com você, se oferecer trabalhos espirituais, se oferecer ritualísticas, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço pra você, bloqueia na hora, chama a polícia se for preciso, tá bom? Mas não responda, nem percam o tempo de vocês. Eu não entro em contato com ninguém, tá bom? E peço que me avisem, é claro, também para que eu saiba se tem perfil falso por aí se passando pelo meu canal. Lá pelas redes sociais, vira e mexe sempre que possível, eu tento postar uma fotinho minha para que vocês me conheçam. Então me sigam por lá, vai ser bem bacana, a gente vai estreitando laços. Por enquanto que eu tô aqui na Alemanha, infelizmente não tô podendo criar tantos conteúdos, eu tô dando muito mais atenção aqui pro YouTube. Porém, é lógico, assim que eu chegar no Brasil, aí sim vocês vão ter muito conteúdo bacana, tá? Então convido vocês, já vão me seguindo todos por lá. Padilha, eu já dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem. Eu peço que a partir desse momento, Padilha, a senhora me conduza e sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. E peço também, claro, proteção para que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de atrapalhar a mensagem no vídeo de hoje. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho também com baralho cigano, onde vou buscar por confirmações, por respostas, por mensagens que possam tocar o coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, turma, uma ótima conexão. Esse momento que ele é nosso, somos eu, você, Maria Padilha. Então esquece um pouquinho da família, esquece um pouquinho dos amigos. Vamos buscar respostas que você está precisando. E peço para vocês, é claro, turma, muito engajamento. Como eu falei para vocês, eu moro na Alemanha, então eu dependo muito do engajamento do Brasil, de países que falam português, para que o YouTube ele reconheça que meu vídeo ele é relevante e dessa forma tire o vídeo aqui da Alemanha e possa recomendar para muitas outras pessoas, tá bom? Então conto muito com o engajamento de vocês através dos comentários. Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda e a gente vai descobrir juntos, carta por carta, que mensagem Maria Padilha vai trazer através dessa leitura. Chegamos com a carta do diabo, já a primeira carta da leitura. Bem forte essa carta, hein? Nós temos o rei de paus. Engraçado que quando saiu aqui a carta do diabo como a primeira carta da leitura, eu senti uma energia masculina muito forte chegando aqui nessa mesa. Não necessariamente estou falando que o meu consulente seja homem, tá? Mas uma energia de dominação chegando aqui nessa leitura. Depois nós temos o pajem de paus. O 4 de paus, o 6 de paus, olha que interessante. Nós temos a rainha de espadas. Hoje eu estou usando aqui com vocês o tarô das abelhas. Nós temos o imperador. O 3 de ouros. O ás de espadas. E finalizamos aqui a primeira parte da leitura com a papisa, que vem finalizando aqui essa primeira parte do tarô. Eu vou deixar o restante das cartas no cantinho, não vou me servir por enquanto, não sei que Maria Padilha peça, como sempre. E a gente vai vir carta por carta, aqui nessa energia dessa mesa, tá?
já para poder falar para você meio que já entender essa leitura do que ela se trata. Eu tô vendo aqui uma energia realmente masculina iniciando que a leitura, com a carta do diabo junto com a carta do rei de paus, me mostrando que uma energia dominante, de alguém que tenha passado pela tua vida, alguém que tenha passado, posso até falar assim, ó, controlando de certa forma, uma energia muito dominante, uma energia muito controladora. Porém, eu vejo que essa pessoa aqui, ela também tendo que se render, essa pessoa ela tendo que de alguma forma reconhecer e enxergar o teu valor. Essa pessoa tendo que olhar para você com outros olhos. Até poderia falar assim, ó, enquanto ela estava ao teu lado, provavelmente ela se preocupou demais com o controle, ela se preocupou demais em controlar as situações, em controlar até mesmo a você, tá? E a partir do momento que houve esse afastamento, a partir do momento que vocês se afastam, eu vejo aqui agora essa pessoa olhando para trás e reconhecendo os erros dela, reconhecendo que as atitudes que ela teve, que ela tomou aqui com você foram atitudes muito erradas. Posso até falar assim, ó, de alguma forma o orgulho dessa pessoa começa a cair. Como se a consciência dele começasse a despertar de alguma forma e ele passa a enxergar o teu verdadeiro valor. Mais ou menos essa é a leitura que a Padilha vem trazendo. Na primeira parte da leitura, fala um pouco sobre essa pessoa, e depois aqui nessa segunda parte da leitura, eu vejo que começa trazendo muito a tua energia. Até mesmo aqui falando com a energia de sabedoria, né? Uma energia da papisa, aqui finalizando aqui essa parte da leitura, onde fala um pouco sobre você também. Mas já vamos chegar lá. Vamos começar aqui com a primeira carta que vem falando sobre, eu até falaria assim, ó, de certa forma, obsessão. Essa pessoa que é ao teu lado, orgulhosa, e agora essa pessoa orgulhosa tendo que lidar com culpas. Como se um sentimento aqui carrega junto com ele, essa pessoa carrega junto com ela, está começando a carregar um sentimento de culpa, de arrependimento. Eu até poderia falar assim, ó, a consciência dele ou dela, de certa forma, despertando e parando de olhar somente para aquilo que interessa a ele, somente para aquilo que de fato ele quer, somente para aquilo que de fato ele gosta, e que ele achou que daria certo, eu até posso falar isso. E agora tendo que olhar para você, tendo que enxergar o teu valor, tendo que ver que muito do que ele conquistou, até já vou pegar esse rei de paus aqui, junto com esse pajem de paus. Muito do que ele conquistou foi porque tinha você aqui ao lado dele. Ele pode até pensar, aqui nessa figura de rei de paus, ele pode até pensar que tudo foi conquistado por conta de ter feito como ele quis, de ter seguido o plano que ele queria ter seguido, até posso falar isso aqui, de que tudo acontecia porque ele tomava iniciativa, porque ele tomava decisão, porque ele estava na liderança, ele estava à frente da relação, até posso falar assim. E aí, turma, lembrando vocês que são leituras gerais no YouTube, tá? Se você for a mulher, se você for mulher, a consulente mulher, você adapta entendendo que eu estou falando de um homem, mas se você for homem, adapta entendendo que daí eu estou falando que a sua parceira era uma mulher, tá? O que eu vejo é que essa pessoa tem uma energia muito dominante, achando que talvez se afastando de você, talvez entendendo que finalizando, terminando esse relacionamento, poderia de fato fazer as coisas como ele queria, poderia começar a tomar rédea do controle da vida, né? Porque ao seu lado essa pessoa estava se sentindo presa, estava se sentindo sufocada de alguma forma. Como se ele pensava que ao teu lado não estava conseguindo fazer tudo o que queria, mas na verdade muito pelo contrário, já estava aqui agindo como queria. Essa pessoa já estava tomando decisão. Essa pessoa já estava aqui numa energia de atitude, de liderança muito forte. E aí muitas vezes nem reconhecendo aqui ó, o que você na energia do pajem de paus estava fazendo por ele ou ela. É como se essa pessoa agora tivesse que admitir que cresceu na vida, que conseguiu conquistar as coisas, que estava conseguindo conquistar a maturidade, não somente por conta das decisões dele, não somente porque estava fazendo como queria, mas porque você estava aqui ao lado dele apoiando, você estava aqui ao lado dele trabalhando. E essa energia do pajem de paus, ela vem falando até mesmo que essa pessoa, de alguma forma, pode ser que ela busque uma aproximação. Pode ser que essa pessoa tente se aproximar de você, que essa pessoa tente conversar com você. Até falaria assim, uma energia de conversa realmente, sabe? Um passo que essa pessoa dá para reconhecer o teu valor, para reconhecer que de fato errou. Eu falaria isso. Posso dizer assim, ó, essa pessoa ela acreditava que sem você as coisas caminhariam muito diferentes do que de fato estão sendo. Ele pensou que teria o controle, ele pensou que teria o pulso firme, e que estava no caminho certo, que estava na direção certa, mas agora está tendo que reconhecer que não é exatamente assim. E aí essa energia aqui do pajem de paus que vem me falando, né,
que de repente ele vai te procurar, que vai pedir uma conversa, que vai assumir os erros, que vai assumir o valor que você tinha, que vai assumir o teu papel ao lado dele, vem mostrando também aqui o 4 de paus. E muito engraçado que nessa primeira fase aqui da leitura, tirando o arcano maior, que foi a primeira carta que apareceu, todas elas são do naipes de paus, que vem me mostrando de fato atitudes que essa pessoa vai ter que tomar. Atitudes que vão fazer com que ele reconheça, sabe? Com que ele reconheça que ao teu lado estava feliz, que ao teu lado estava realizando os objetivos, que ao teu lado estava celebrando, que ao teu lado estava conquistando, até posso falar isso aqui também. Pode ser que ele pensava que a tua energia era muito oposta à energia dele, pode ser que ele pensava que a tua energia, que você caminhava para um lado e ele caminhava para o outro. Até a Padilha me traz aqui na minha mente que essa pessoa talvez imaginando que vocês estavam num cabo de guerra, como se cada um puxava a relação para um lado, e na verdade não. Na verdade era você tentando trazer equilíbrio para essa pessoa, na verdade era você tentando trazer respostas para essa pessoa, você tentando trazer direcionamento, você tentando fazer entender que muitas vezes ele, com essa energia aqui, ó, de rei de paus, uma energia impulsiva, estava também agindo errado. E até vou falar aqui uma coisa que eu espero que não seja interpretado de uma forma errada, mas ele aqui nessa energia da carta do diabo, como a primeira carta da leitura, vem me mostrando até mesmo ele, eu não vou dizer de desonesto, não seria essa que é a palavra, tá? Não é exatamente essa que é a palavra que eu gostaria de trazer. Não é desonesto, mas é onde ele passa por cima de muitos valores. Essa pessoa que ela passou por cima de muitos valores para conquistar algumas coisas. Essa pessoa também ela passou por cima de caráter, essa pessoa ela passou por cima de honestidade em algumas vezes e até mesmo com você. Pode ser que essa pessoa de alguma forma não tenha jogado limpo e você muitas vezes tentando mostrar para ele, tentando mostrar para ela que podia ser feito de uma outra forma, você tentando mostrar para essa pessoa que ele poderia agir com muito mais naturalidade, com muito mais honestidade, com muito mais verdade, com muito mais transparência, mas é como se essa leitura me mostrasse que essa pessoa ela não conseguia agir dessa forma. E muitas vezes até parecia que você aqui ao lado dela estava muito mais pegando no pé. É como se essa pessoa falasse, ai, para, você tá pegando no meu pé, para, você tá sendo chato. E na verdade você tentando mostrar um caminho um pouco mais leve. Eu espero que essa leitura esteja fazendo sentido para você, porque aqui a Padilha vem me revelando, e ela vem me mostrando que a gente precisa tirar um peso de cima das suas costas. Padilha vem me mostrando que, na verdade, você está carregando um peso que ele nem é teu. Como se você estivesse tentando, ou como se você gostaria que essa pessoa, de alguma forma, enxergasse o teu valor, como se você gostaria que, de alguma forma, essa pessoa reconhecesse o que você fez, o que você falou. E aí eu posso te falar assim, ó, essa pessoa ela está começando a reconhecer, essa pessoa ela sabe da tua honestidade. Essa pessoa ela sabe do teu caráter, essa pessoa ela sabe das tuas responsabilidades. Mas com muita imaturidade, até falei assim, essa pessoa quis ter o controle da situação. Essa pessoa pensou, essa pessoa agiu, pensou que estava agindo da maneira certa. Essa pessoa pensou que do jeito dele estava certo. E pode ser que muitas vezes tenha assim ignorado os teus conselhos, pode ser que de uma forma tenha assim ignorado aqui, ó, as tuas atitudes, que muitas vezes era assim pro bem dessa pessoa. E agora com o afastamento essa pessoa de fato vai ter que entender, essa pessoa vai ter que assumir que você estava certa. Não se culpe. Turma, eu mergulho na leitura, eu penso sempre que nós estamos frente a frente, eu sempre tento pensar que nós estamos numa leitura particular, que você está aqui sentado na minha mesa comigo, nós estamos conversando, mas obviamente eu tenho que lembrar que também estou gravando um vídeo para o YouTube, tá? Então eu vou te pedir um comentário para que eu possa seguir a leitura concentrado, que eu possa seguir aqui a leitura mergulhando dentro dela. Eu vou te pedir a leitura arrependimento, para que eu saiba que a leitura está fazendo sentido para você, que você está prestando atenção nessa mensagem. E principalmente para que eu entenda que você está conseguindo se desprender desse sentimento de culpa ou desse sentimento de que você gostaria de provar para essa pessoa o teu valor, tá bom? Então comente aqui embaixo a palavra arrependimento, que dessa forma eu vou entender que você está deixando esse peso aqui para trás. E aqui o 6 de paus é uma carta que vem mostrando reconhecimento. De fato essa pessoa ela vai reconhecer, ela vai te reconhecer. Não fique esperando que essa pessoa fale os teus valores. A Padilha mostra que ó, você com você mesmo, tem que nesse momento
se valorizar. Você precisa olhar para você com admiração, porque essa pessoa já olha para você com admiração. Mesmo que a distância, mesmo que ele esteja longe, mesmo que o contato entre vocês esteja cortado nesse momento, a Padilha fala que essa pessoa ela olha, ela enxerga você com admiração. Essa pessoa, ela precisou e ela está precisando diariamente engolir o orgulho dele. Engolir que esse orgulho dele afastou vocês também. E aí a Padilha vem trazendo, vem me mostrando recompensas chegando aqui ao teu favor, recompensas chegando aqui ao teu lado, onde você vai se sentindo muito mais vitorioso, muito mais vitoriosa sem essa pessoa que é ao teu lado. Pode ser que muitas vezes você até tenha ficado preso a ele ou a ela por medo de não dar conta sozinho, por medo de talvez você não conseguir pagar as contas do mês, com medo de talvez você não conseguir bancar a vida de alguma forma. Talvez até mesmo você olhava para ele, para ela, como alguém muito provedor, alguém que de fato estava aqui ao teu lado, que te ajudava sim, que vocês formavam uma grande parceria. Sim, não vou dizer que não, mas a Padilha mostra que você sozinha, que você sozinho também está conseguindo vencer, que os teus caminhos estão sendo abertos e que agora você precisa se valorizar. Deixa que essa pessoa engula o orgulho dele, engula o orgulho dela. Deixa que essa pessoa se arrepende, deixa que a justiça divina seja feita de alguma forma, porque agora você entra aqui no movimento de conquista, você entra aqui no movimento de recompensa, mas também que vem pedindo respeito, que você se respeite, que você coloque limites. E até vou pegar aqui a Rainha de Espadas para falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só tomar aqui um copinho de água, turma. Essa Rainha de Espadas, ela vem chegando aqui na leitura, falando sobre respeitos e sobre você também impor limites. Pode ser que essa pessoa te procure, que essa pessoa queira uma conversa, tá bom? Mas é muito necessário que você, primeiro de tudo, você valorize, você se valorize. Que primeiro de tudo você esteja lúcido, você esteja lúcida, você esteja firme, reconheça a tua dignidade e reconheça aqui, ó, a tua sabedoria, que nós já vamos chegar lá nela também. Para que caso essa pessoa te procure, caso essa pessoa queira uma segunda chance, eu não vou dizer que não possa dar essa segunda chance, mas também que dessa vez, que nessa segunda chance, as coisas elas também possam ser do seu jeito. Se você de repente está esperando que alguém volte, se você quer que alguém volte, se você aceita uma reconciliação de um relacionamento, é muito necessário que para que dê certo esse relacionamento lá na frente, você imponha limites. Você seja você 100%. Você possa de fato estar inteira nessa relação. E se você também não quer mais, se você quer deixar essa pessoa no passado, se você é do grupo que quer deixar essa pessoa no passado, que você se abre para um novo relacionamento, a Padilha mostra que para que você seja feliz no amor de fato, você primeiro precisa se reencontrar, você primeiro precisa se reconhecer. E aqui essa energia da Rainha de Paus vem mostrando que você esteja lúcida, que você esteja firme, que você de fato se reconheça e que psicologicamente você esteja com muita clareza, sabe assim, com muita lucidez daquilo que você quer e que você aprenda a colocar limites. Que dentro das relações daqui para frente, até mesmo dessa mesma relação, se você aceitar uma volta, né, se você queira aceitar um retorno com essa pessoa, que a decisão de fato esteja nas tuas mãos e que você possa daqui para frente também estar firme com as tuas decisões. Não deixe mais que essa pessoa domine você novamente. E aí a carta do Imperador ela vem aqui mostrando que se vocês quiserem assumir um compromisso novamente, se vocês de repente buscarem uma reconciliação, se esse aqui for o caso, que isso seja feito com muito mais responsabilidade, com muito mais segurança, mas também que você não esqueça a sua autoridade dentro desse relacionamento, que você não esqueça de impor e de colocar os teus valores, que você não permite que essa pessoa volte para você, mas com a energia aqui, ó, como uma energia do imperador, tá bom? Que você possa agir e trabalhar aqui ao lado dele ou dela, também na sua energia ali atrás, de rainha de espadas. E que essa pessoa não possa te controlar novamente, que essa pessoa não te controle novamente, e que se queira voltar para tua vida, então que essa pessoa volte porque realmente reconheceu os teus valores, porque essa pessoa realmente reconhece quem você é, reconhece que cresceu na vida ao teu lado porque você estava ali, porque era você, porque é muito importante que você seja reconhecido. E a carta do Imperador, ela vem me mostrando aqui que essa decisão, eu até poderia falar assim, ela agora está muito mais na tua mão. Muito mais na tua mão. Essa pessoa, enquanto ela esteve aqui ao teu lado, ela decidiu muito.
e você se adaptou, você se propôs a fazer as coisas aqui do jeito dessa pessoa, porém agora as coisas elas vêm com muito mais clareza, agora as coisas elas vêm com muito mais discernimento. E aí a partir de dizendo que com toda essa clareza, com todo esse discernimento, com toda essa maturidade, agora a decisão também é sua. Não sei se você vai querer aceitar ou não, não sei se você está tentando somente se curar para seguir em frente, para seguir avante, não sei se de repente você é do grupo que quer alguém novo. Até peço que você deixe aqui no comentário para que eu te conheça um pouquinho mais também. Se você é do grupo que espera por uma reconciliação, ou se você é do grupo que quer encerrar essa história e que você quer seguir para algo novo. E se você quer seguir para algo novo, que esse novo também venha com muito mais clareza. Até mesmo já tenho aqui na frente chegando a carta do Ás de Espadas, né, que já vai estar aqui, que vai vir falando também sobre recomeços com muito mais clareza, com muito mais verdade, tá bom? Mas principalmente aqui, ó, que você não fique mais na mão de ninguém. Que as tuas verdades, elas também possam ser escutadas, possam ser ouvidas. Porque se essa pessoa que tivesse escutado muito antes, ou como você gostaria que as coisas fossem feitas, se essa pessoa também tivesse escutado o como você gostaria de ter conduzido um pouco a vida de vocês, talvez muitos outros resultados seriam diferentes. Talvez a relação de vocês poderia estar muito mais forte, muito mais firme, muito mais saudável. Mas assim, ó, a Padilha fala, não se culpe, tá? Não fique se culpando, não carregue com você culpas que não são suas, entregue a essa pessoa também as culpas dele. Às vezes você pode até estar pensando assim, ó, o relacionamento ele poderia ter dado certo, mas o esforço não deveria ter vindo só da tua parte. E aí aqui esse 3 de ouros fala um pouco até sobre isso. Deveria ter tido cooperação também. Não seria um esforço que de reconstrução somente seu, tá bom? Para esse esforço que ele ser genuíno, ele teria que ter sido em conjunto, teria que ter sido vocês dois. E não adianta apenas você querer a restauração desse relacionamento, você querer que esse relacionamento que ele se restaure, ele se restabeleça, sendo que não tem esforço das duas partes. Essa pessoa de fato ela precisa reconhecer o teu valor. Essa pessoa que de fato ela precisa reconhecer que você é uma parceria muito além da cama, sabe? Que você é uma parceria também na vida, que o teu papel ele é muito importante aqui nessa evolução do relacionamento de vocês. Eu até falaria que é muito importante uma palavra aqui para vocês dois, que seria a palavra reconhecimento. Muito importante essa palavra reconhecimento. E aí, para que você saiba, tá? Que não adianta você fazer todos os esforços, não adianta você querer carregar a responsabilidade de ter dado certo ou não esse relacionamento, porque você tem que entender que precisa ser algo que as duas pessoas precisam fazer juntas. E aí, até para que você saiba, que você decida aqui, ó, com clareza, se você quer largar ou não essa relação, se você quer largar a mão dessa pessoa ou não. Eu não sei exatamente por que eu tô falando isso, mas com certeza para você tá fazendo sentido. E às vezes pode ser que a gente esteja querendo insistir em algo, sabe assim, tentando segurar algo. Até olhei aqui pra esse Ás de Espadas, eu vejo assim, ó, como se você tá segurando essa espada e tá machucando muito, porque talvez tá sendo um esforço somente seu de manter essa relação. E aí a Padilha te trouxe até aqui para que também que você entenda que por mais que essa pessoa, ela vai sim reconhecer o teu valor, por mais que essa pessoa ela vai sim reconhecer quem que você é, por mais sim que essa pessoa ela vai ter que reconhecer, talvez um afastamento entre vocês seja necessário, um tempo de afastamento. E aí o que vai acontecer com esse afastamento vai ser decisão sua, porque vai ser clareza que vai chegar dentro da tua mente. Será que você ficou melhor sem ele, sem ela? Será que esse tempo afastado fez bem para você? Será que nesse tempo afastado você conseguiu se reencontrar? Você conseguiu se reenxergar? Eu até diria que esse afastamento aqui entre vocês, ele traz muito consciência para a tua vida. E esse Ás de Espadas, ele vem mostrando realmente você entrando aqui numa fase de muito mais clareza, de muito mais sinceridade, de muito mais consciência. E muitos de vocês, aqui um grande grupo de vocês, de fato, por mais que estavam esperando alguém do passado voltar, mesmo que essa pessoa reconheça o teu valor, mesmo que essa pessoa reconheça quem que você é, eu vejo aqui que vocês têm um grande grupo que prefere agora seguir em frente sozinho, seguir em frente sendo quem é de verdade, sabe? Você esperou demais esse reconhecimento e essa pessoa demorou demais também a te reconhecer. É isso que a Padilha vem me mostrando. E como se, por mais que agora você entende que essa pessoa está te reconhecendo, talvez você tenha também entendido que agora seja tarde, por que não? E agora que o Ás de Espada vem mostrando você muito mais decidida. E até pode ser que essa pessoa te procure por uma conversa e você saiba exatamente o que falar, você saiba exatamente o que fazer. A carta da Papisa, que encerra aqui a primeira parte da leitura, só lembrando vocês, turma, que depois a gente vai vir aqui com o baralho cigano também,
Mas aqui a papisa que vem encerrando aqui a primeira parte com o tarô, ela vem mostrando que você viveu um momento de silêncio, que até poderia falar assim, ó, foi um tempo muito divino que a espiritualidade colocou na tua vida. Um silêncio que ele é divino, como se fosse um silêncio muito necessário. Talvez você tenha atravessado aqui, ó, eu olhei para essa carta, eu vejo aqui o preto e o branco, né? Você saiu aqui de um momento de muita escuridão, você passou por um momento de silêncio. Essas abelhas aqui, de alguma forma, elas até estão me dando agonia, que essas abelhas aqui em cima do vestido e voando aqui em volta da papisa, de alguma forma estão até me dando um pouco de agonia, sabe? Eu tô sentindo que de fato aqui você passou por um momento muito difícil, onde você tentou se salvar e você não conseguiu, você passou por um momento aqui muito difícil, onde talvez você precisou de ajuda e você se sentiu sozinha, você se sentiu sozinho, mas aqui a Padilha mostra que esse tempo ele foi divino, esse tempo que ele é um tempo de sabedoria, ele é um tempo de mistério, de resposta espiritual. E a Padilha até te agradece pela confiança que você teve na espiritualidade, porque muitas vezes existe aqui um desânimo. Muitas vezes teve a vontade de desistir até mesmo da espiritualidade, de desistir dos conselhos espirituais também, a Padilha me mostra. Mas ainda assim, se você se manteve firme, ainda assim você se manteve ali com a tua fé, com a esperança de que as coisas poderiam mudar, com a esperança de que você se reencontraria, de que você se reconheceria. E aí a papisa agora vem te colocando você aqui no momento de muita sabedoria, no momento de intuição muito aguçada, no momento onde você de fato se reconhece. E aí eu acho muito bonito que depois de todo esse momento aqui, a papisa está com as de espadas, falando que agora você está pronta para tomar decisões muito mais certas. Pode ser que essa pessoa de fato reconheça com sinceridade o teu valor, que essa pessoa de fato reconheça tudo que você fez ao lado dele ou dela. Pode ser que agora essa pessoa reconheça tudo que você tenha feito. Mas se você sentir que é tarde demais, deixa ir, tá bom? Deixa aí, não sofra mais não. Não fica aqui, ó, não fica sofrendo aqui com toda essa agonia, com toda essa angústia. Liberta, deixa que as coisas aconteçam, deixa que agora essa pessoa leve a relação de vocês, leve tudo que aconteceu entre vocês dentro da memória dele, dentro da memória dela com saudade. Porque poderia ter te valorizado, poderia ter mudado antes. A Padilha me fala assim, ó, ele poderia ter mudado antes, ele poderia também ter te escutado antes. Poderia ter escutado os teus conselhos, poderia ter tentado mudar. Poderia ter deixado um pouco as vontades carnais, as vontades da terra lá para trás. Sabe, eu poderia ter tentado deixar as futilidades do mundo para trás. Poderia ter focado na relação de vocês, mas essa pessoa não fez isso antes. Tá? Essa pessoa não fez isso antes. Você estava ali. A energia de vocês não era tão diferente assim, ó. Aqui, ó, o rei de paus com o pajem de paus. Eu não vejo que a energia de vocês era tão diferente assim. Eu não vejo que vocês eram tão opostos assim como talvez essa pessoa tenha desenhado que vocês fossem, tá bom? Eu só vejo que talvez algumas coisas entre vocês eram de fato diferentes, as formas de resolver de fato sejam diferentes, fossem diferentes, mas essa pessoa que muito numa energia de controle, muito que gostaria de que as coisas fossem somente do jeito dele ou dela. E até posso falar que essa energia é uma energia muito de uma pessoa narcisista, sabe? Muito controladora. Muito controladora. Padilha pede pra você que não fique sofrendo, tá bom? Não tente provar o teu valor. Não tente provar as tuas qualidades de forma nenhuma. Não tente provar quem que você é. Deixa que o tempo, que a justiça divina, que a espiritualidade, elas vão fazer com que essa pessoa ela reconheça quem que você foi, essa pessoa ela reconheça quem que você é. E aí, se for tarde ou não, a resposta vai estar nas tuas mãos, tá? A resposta vai estar com você. É você que vai decidir. Pode ser que muitas vezes você tenha feito coisas por essa pessoa, você abria mão das coisas por conta dessa pessoa, você deixou de comprar coisas que você gostaria, você deixou de viver coisas que você gostaria, momentos que você gostaria por conta de decisões que essa pessoa achou que seria melhor ter tomado de outra forma, por conta de que essa pessoa gostaria que as coisas fossem da maneira dela, como eu falei ali atrás. E aí com isso você tenha deixado de viver, e agora a Padilha vem mostrando que agora é o momento que você precisa enxergar você mesmo. Agora você precisa fazer as coisas como você gostaria que fossem feitas. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Tá sendo uma leitura bem intensa, eu tô achando. Quando a leitura começou, eu fiquei esperando a leitura aqui se desenvolver para que eu pudesse entender exatamente tudo que a Padilha queria falar com as cartas, e agora claramente eu consigo entender que tá falando aqui sobre o teu valor, que você não tem que provar para ninguém o teu valor, você não tem que provar para essa pessoa o teu valor. Deixa que ele te reconheça, deixa que ele se arrependa, deixa que ele amargue o arrependimento,
Porque eu até posso falar assim, ó, pelo que eu vejo aqui das cartas, você, a tua energia... Opa, caiu aqui. Você, a tua energia... eu até poderia falar assim, você é o sonho de muita gente. Muita gente gostaria de ter você ao lado dele ou dela. Tá? Então não fica aqui se apegando a quem não te valorizou, não fica aqui se apegando a quem não te quis ao lado. Vamos lá então, como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Algumas pessoas falam que às vezes eu demoro muito embaralhando as cartas, e assim, turma, eu gosto de realmente buscar energia, e esse momento que eu tô aqui embaralhando aqui as cartas, eu gosto de deixar a padilha fluindo aqui na minha mente, tá? Como eu falei, eu tento pensar que nós estamos frente a frente, e não é somente as cartas que falam não, tá? A minha intuição é que ela fala muito também. Então o processo de embaralhar as cartas, tanto no começo do vídeo quanto agora, é para que de fato eu possa me desconectar de tudo lá fora e estar aqui conectado com vocês. Eu acho muito importante. Eu me preparo antes do vídeo, eu embaralho as cartas antes do vídeo, mas eu acho que o processo de abertura ele é muito importante, até mesmo para que eu esqueça um pouco que estou gravando e possa mergulhar e entrar aqui com você, tá bom? Então não me leve a mal. Que é a carta do caixão. E aí a carta do caixão, muito importante falar da tua transformação, muito importante falar da transformação que aconteceu aqui dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa. Nem de quando vocês se conheceram lá atrás, nem você é mais a mesma pessoa do que você foi durante esse relacionamento. Esse afastamento aqui entre vocês também causou uma mudança muito profunda dentro de você. Você agora é uma nova pessoa, você é uma nova mulher, você é um novo homem, você tem novos pensamentos, você agora está muito mais autônomo, muito mais autônoma. Você aqui, essa carta do caixão, ela vem mostrando que você passou por um processo de transformação muito grande. E aí me remete mais uma vez aqui na carta da papisa, quando eu falei aqui que me chamou a atenção, aqui o preto e o branco, né? Que você saiu do preto, lembra que eu te falei? Você saiu de uma fase muito nebulosa, você saiu de uma fase muito confusa, de muita imaturidade, você saiu de toda essa confusão mental agora para uma fase de muita clareza. E essa tua fase de transição aqui, que agora fala sobre quem você é nesse momento, mostra que você não, mesmo que talvez você quisesse continuar com essa pessoa, você também já não conseguiria, porque você não é mais quem você era quando estava com ele e com ela. Sabe, você não quer mais se anular da forma como você se anulou. Agora você quer estar 100%. Então pensa bem se você vai aceitar uma conversa, pensa bem se você vai aceitar que essa pessoa volte ou não para tua vida. Eu diria que com tanta transformação, é muito mais fácil você seguir para algo novo, é muito mais fácil. Por mais que tenha doído, por mais que esteja doendo até esse momento, tenha certeza que vai passar, tenha certeza que o que vem pela frente é algo novo e algo muito melhor. Aqui ó, a carta dos peixes, claramente falando sobre fartura, a carta do peixe vem falando sobre abundância na tua vida. Você entra numa fase, você entra agora num momento de muito mais abundância, de muito mais reconhecimento. Reconhecimento pessoal, até falaria isso aqui. E aí você começa a ter conquistas. Se lá atrás você estava com medo de dar conta da vida sozinho, sozinha, agora você começa a ver que você é capaz, agora você começa a ver que você pode, que você consegue, financeiramente, materialmente, espiritualmente, emocionalmente falando também. Eu vejo aqui muito mais fartura na tua vida, e até mesmo posso falar que o navio tá indo, sabe? Tá, ó, tá passando, ó. E você tá aqui, ó, observando agora por um outro ângulo. Eu até posso falar que eu olhei para cá agora para essa carta e eu até pensei em uma analogia que eu vou fazer para ver se você me entende. O peixe, muitas vezes, ele é como se agora ele estivesse olhando não com medo de ser a presa, sabe? Ele poderia ser pescado, ele poderia ser capturado, ele poderia ficar preso. Agora ele tá olhando aqui, ó, com liberdade. Engraçado que eu olhei para essa carta e me veio essa mensagem, né? Mas é como se agora esse peixe aqui ele estivesse olhando tipo assim, não, o perigo passou, a pior fase passou. Agora eu estou livre, agora eu estou podendo refazer conexões, agora eu estou podendo me conectar novamente com outras pessoas, com pessoas novas, estou podendo agora me sentir bem, me sentir livre. É a primeira vez que eu olho para a carta do peixe e eu vejo essa interpretação, tá? E faz muito sentido para mim, junto com a carta aqui do caixão, com essa transformação que você sofreu. Que de fato você não é mais a mesma pessoa. O que foi, passou, tá? A carta do caixão me confirma muito que esse navio passando, ó, me confirma muito que esse navio foi, e você agora tá até olhando aqui de longe, posso falar isso, agora você olhando esse navio passando, e você entendendo que de fato você tá livre, que de fato é uma nova fase. E até posso falar assim, essa pessoa vai ter que amargar o arrependimento dele ou dela por conta de não ter te valorizado na hora que deveria ter te valorizado. Ele não te valorizou no momento que deveria ter te valorizado. Agora se foi, foi. Ó, a carta da torre. A torre,
Eu olho pra cá e eu vejo mais uma vez esse momento de isolamento que você passou. Esse momento ele foi muito importante pra você. Esse isolamento aqui, ele fez com que tivesse desmoronado algo na tua vida que parecia muito sólido, parecia, sabe assim, que talvez, posso até falar assim, ó, talvez você não se imaginava sem essa pessoa, talvez você não imaginava a sua vida sem ele, sem ela. Talvez por muito tempo uma questão de dependência emocional, uma questão de dependência realmente de estar juntos, uma questão de dependência de ter essa pessoa aqui ao teu lado. E quando tudo isso que te desmoronou e você se viu sozinho, você se viu sozinha, você precisou se reinventar. E a carta da Torre, ela fala que, ó, que esse desmoronamento aqui de algo que parecia muito sólido, que era feito de pedras aqui, ó, que de fato parecia que tinha uma base muito sólida, mas que desmoronou, fez com que você se reenxergasse, fez com que você se reencontrasse, com que você percebesse e entendesse o quanto você é capaz. Aqui a carta da Torre, ela vem mostrando que de fato agora você está muito mais maduro, muito mais madura, muito mais consciente. Então se enxerga com um pouco mais de carinho também, sabe? Não fica tentando provar o teu valor não, deixa que essa pessoa se arrependa sozinho, deixa que a vida ensine. E eu sempre falo assim, ó, gente, cada um faz a sua experiência, tá? Só tomar aqui um copinho de água. Cada um faz a sua experiência, turma. Não tem como, por mais que muitas vezes a gente queira mostrar para as pessoas, por mais que muitas vezes a gente queira provar para as pessoas que existe uma outra forma de viver, que existe uma outra forma de enxergar a vida, que existe uma outra forma de ser feliz, tem muitas pessoas que muitas vezes não reconhecem isso, sabe? E por mais que eu vejo que você se entregou, por mais que eu vejo que você tentou, por mais que eu vejo que você esteve ao lado dessa pessoa, ajudando, incentivando, fazendo com que crescesse na vida, se ele não enxergou, se ele quis as coisas dessa forma ou de outra forma, agora é responsabilidade dele ou dela. E até falaria aqui, ó, a carta aqui do... Eu olhei pra carta aqui do Rei de Paus, aqui, eu vejo esse fogo aqui em cima, me falando que essa pessoa, de fato, foi uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa que de uma energia muito forte, realmente, tá? Então, deixa ele agora também colher as escolhas daquilo que ele fez. A carta da cegonha é uma carta que ela fala muitas vezes de mudança também. Você tá numa fase, num processo de transição. Até posso falar assim, ó, você tá voando, você tá saindo de algo que parecia muito seguro para você. Você agora está aceitando que você merece a liberdade, que você merece algo novo. E eu vejo que você está conseguindo sair desse ninho, tá? Você não está mais nesse papel de estar abandonado, abandonada. Você agora está conseguindo se enxergar por um outro ângulo. Você agora está conseguindo se enxergar de uma outra forma, de uma outra maneira. E até olhando para cá também, posso fazer até uma outra alusão. De repente essa pessoa aqui indo, tá? E você agora aqui, ó, sacudindo a asa, sacudindo a poeira, sabe? Vendo o que sobrou, vendo o que restou, tentando se recompor, olhando para você, olhando para casa, mesmo que seja casa de aluguel, se você de repente quer se mudar também de casa de aluguel ou não, se você quer se mudar de casa, se você quer se mudar de cidade, faça agora o que for da sua vontade, sabe? Olhe para dentro de você mesmo. A Padilha mostra que você não é obrigado a ficar presa a ciclo nenhum, que você não é obrigado a ficar presa a fase nenhuma. É de fato um recomeço para você, uma fase de muita mudança, de muita mudança. Ó, o final, que o ciclo de fato encerra. Eu vejo que aqui a cruz ela vem me mostrando de fato que ela é até uma questão de destino. Pode ser que vocês tenham passado aí um pela vida do outro, com uma missão kármica, pode ser que vocês tenham passado aí pela vida um do outro, de fato com uma missão espiritual, com uma missão terrena, com uma missão de aprendizado, tá? A história de vocês pode ser que tenha uma ligação espiritual também, por isso que em algum ponto, em algum momento da vida, você talvez tenha sentido que essa pessoa poderia ter sido tua alma gêmea, você poderia ter sentido que essa pessoa, que existia uma conexão muito forte, muito profunda aqui entre vocês, porém a carta da cruz, ela vem me mostrando aqui no final dessa leitura, que era uma questão de destino também, esse afastamento aqui entre vocês dois. As coisas como foram, elas foram um grande aprendizado. Sabe assim, aquele adulto, como que eu posso falar essa palavra? Sabe assim, aquele adulto seguro de si, sabe aquele adulto muito bem resolvido? Seria essa que é a palavra? Essa história aqui entre vocês, ela faz com que agora você se torne, com que você seja esse adulto muito bem resolvido, independente da tua idade, tá? Mesmo que você tenha 20, 30, 50, 60, 70 anos, não importa. Eu vejo que agora você consegue se tornar alguém muito bem resolvido a partir dessa história. E é importante que você entenda que essa pessoa ela vai sim reconhecer os teus valores, essa pessoa ela vai sim reconhecer o que você é, o quem você é. Mas é muito importante que você entenda que você não precisa da aprovação dessa pessoa para nada.
tá? A passagem dessa pessoa aqui na tua vida foi algo de muito aprendizado, foi algo realmente de destino, posso falar. Porém, encerra a participação de vocês. Pode ser que você queira insistir, pode ser que você queira tentar dar mais uma chance, pode ser que sim. Algumas pessoas aprendem no tempo que precisam aprender. Mas a espiritualidade já está te falando, já está te preparando para que você de fato deixe ir, tá? Para que você deixe cumprir o papel que cumpriu. Eu até poderia falar isso. Eu espero que te deixe muito mais leve essa leitura. Eu espero que essa leitura ela faça com que você se enxergue, com que você se reconheça, com que você se reencontre. Até com a carta da cruz eu posso falar assim, ó, que essa leitura faça com que você solte um peso que não é teu. Você não precisa provar o teu valor para ninguém, você não precisa esperar o seu reconhecimento de ninguém. Deixa que essa pessoa amargue o arrependimento dela, deixa que essa pessoa, que a justiça divina cobra essa pessoa também pelas coisas que tenha feito para você, tá bom? Pegue tudo que for de aprendizado, pegue tudo que for de sabedoria dessa história, tudo que te levante, tudo que te torne, como eu falei aqui agora no final da leitura, como foi a frase, esse adulto... como foi, gente, que eu falei? Esse adulto bem resolvido, tá bom? Pega aqui dessa história tudo que te torna esse adulto bem resolvido. Tem muitas pessoas bem resolvidas por aí, de repente você encontra uma nova pessoa que também está bem resolvida, que também saiu de uma relação, que aprendeu muito com a vida, que está se sentindo pleno, plena, e possa te trazer um amor, possa te dar um amor muito mais sincero, muito mais bem resolvido também, assim como você está se tornando. Turma, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar com essa leitura. Fica só mais um pouquinho aqui comigo, eu te peço. Se você chegou até aqui, não custa ficar mais um pouquinho. Gente, eu moro na Alemanha, como eu falei pra vocês, e tenho o projeto de voltar a morar no Brasil. Então, para que isso aconteça, eu preciso construir minha sala de atendimento. Preciso que o meu canal aqui no YouTube ele cresça. E para mim, os comentários de vocês são muito importantes. O engajamento, os hypes de vocês são muito importantes. Eu não tenho acesso ao número de hypes do Brasil, então quem puder comentar o número que você pontuou de hype vai me ajudar muito também. Dessa forma o meu canal ele vai crescer no YouTube, eu já sou monetizado, mas eu ainda ganho muito pouco com as monetizações. Só pra vocês terem uma noção, nem cabe a mim falar esse tipo de coisa, mas tem vídeos que eu ganho 10 reais por vídeo, ganho 15 reais por vídeo, então assim, é algo muito pouco ainda. Então eu conto muito com o apoio de vocês, eu conto muito com a participação de vocês, nos comentários, no hype, no like. E quem puder financeiramente também, se torne membro aqui do meu canal, aqui embaixo tem 2 valores que são bem acessíveis para que vocês possam pagar. Futuramente eu pretendo criar conteúdo exclusivo para membro, tá bom? Tô até pensando de repente num mini curso de tarô para membros. Por enquanto eu moro na Alemanha, eu não consigo me comprometer com isso, mas assim que eu voltar pro Brasil, eu vou poder botar muito conteúdo bacana para vocês, você pode ter certeza disso. Mas quem também não quer se tornar membro, mas quer ajudar o meu canal, quer contribuir de alguma forma para que eu possa retornar pro Brasil, eu preciso construir minha sala de atendimento, como eu falei para vocês, comprar material de construção, pagar pedreiros, enfim. Vocês podem também, através aqui na descrição do meu vídeo tem o Live Pix, ou então através do Pix, que a chave é herdeiro-da-magia@gmail.com. E ali vocês podem fazer doação livre, tá bom? Pode ser R$1, 3, 5, 7 reais, não tem problema, qualquer valor, pode ser valor baixo, vai ajudar muito para que eu possa retornar ao Brasil, tá bom? Como sempre, como forma de gratidão, as pessoas que colaboram financeiramente pro meu canal, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. E todos os dias eu faço minhas rezas, faço minhas orações e peço que a Padilha abençoe todas as pessoas que estão aqui, que estão me abençoando. Assim como vocês estão ajudando a transformar a minha vida, transformar a minha história, eu peço que Padilha, Maria Padilha, abençoe e transforme a história de todos que estão aqui nesse caderno também. Tá bom, turma? Não é obrigatório, mas é algo que vai me ajudar muito. E só mais um recadinho bem breve. Turma, eu tive um problema na semana passada, sexta-feira, com o vídeo, né? O vídeo foi removido. O YouTube entendeu algo muito errado, que tinha conteúdo sexual, algo desse tipo. Infelizmente não tem, felizmente, né, não tem, é um canal de leitura de tarô, mas entendeu e removeu o meu vídeo. Então eu tô pensando em criar um segundo canal como um canal reserva, onde eu vou postar um vídeo por semana por lá por enquanto. E quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso. Deixem aqui embaixo para de repente eu criar esse canal e colocar um link para quem quiser já ir se inscrevendo por lá também. E de repente, conforme o tempo vai passando, eu vou podendo criar mais conteúdo por lá e mantenho os dois canais assim, se acontecer alguma coisa com um, eu tenho um outro canal reserva. O que vocês acham disso? Tá bom? E lembrando vocês, claro, também vídeo no meu canal segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas, no horário de Brasília. Deixa um beijo no coração de todos, turma. Amei essa leitura, espero que ela tenha te ajudado, espero que tenha te aberto aí tua mente de alguma forma, tá bom? E espero te ver novamente em outras leituras aqui do meu canal. Até o nosso próximo vídeo, turma. Tchau, tchau.